Não Olhe Para Cima, o novo filme da Netflix é uma crítica social para o Brasil e eu vou explicar o porquê. Olá, meu nome é Luandes Camilo e nesse vídeo eu vou explicar para vocês a analogia que o filme Não Olhe Para Cima faz com o que aconteceu de fato aqui no Brasil. Bom, para começar, o filme é uma crítica social a respeito do que aconteceu durante a pandemia lá nos Estados Unidos. Mas quando a gente assiste aqui no Brasil, a gente se identifica muito e a gente consegue ver muito do que aconteceu ali no filme com a vida real aqui no nosso país. Vamos começar pelo mais simples. O cometa representa a pandemia, o Covid, o vírus no caso. Uma das primeiras cenas do filme é a presidente ali falando com os cientistas a respeito do cometa, e ela fala, não, vamos esperar, vamos ver se esse cometa vai vir mesmo ou não vai vir. Isso é uma crítica aos governos que resolveram esperar, que duvidaram que o vírus ia vir de verdade. Essa dúvida, partindo do governo, aconteceu tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O resultado foram que os dois países foram os mais atingidos pela pandemia. É os países que têm os maiores números de mortos. O Brasil tem 600, os Estados Unidos tem 700 e contando, né? Bom, para começar a analogia aqui, o personagem do DiCaprio, ele faz uma analogia perfeita com o Átila, que veio aqui para o YouTube, veio tentar explicar, veio tentar alertar a população e a população meio que ignorava, alguns escutavam e ficou nisso. Já que eu tô falando assim sobre o personagem do DiCaprio, eu vou falar sobre a jornada desse personagem durante o filme, que a gente vê ele ali mudando de vida, procurando novas aventuras, foi atrás de outra mulher e não deu valor para o que ele já tinha no passado. Então representa muito essa parte da sociedade que viu que o coronavírus estava vindo, que podia morrer, e foi ali atrás de outras coisas, de outras aventuras, e acabou não dando valor para o que já tinha no passado. Então ali quando ele percebe que a vida dele já era boa do jeito que estava, ele volta ali para trás. Isso representa muito as pessoas que não deram valor para o que já tinha, tentaram ir buscar outra vida e acabaram vendo que o que eles tinham já era bom. Continuando aqui no começo do filme, a gente vê aqui a personagem da Ariana Grande tendo muito espaço na televisão, falando ali sobre o relacionamento dela e aproveitando a situação dela para vender música. Isso faz uma analogia perfeita com o que aconteceu ali com a Luísa Sonza, né? Que no início da pandemia ela anunciou a separação dela com o Whindersson e já foi lançando o clipe, foi lançando o CD e aproveitando o momento e acabou dividindo as manchetes com a notícia lá do Covid junto com a notícia do relacionamento dela e com as músicas que ela estava lançando. Então a Ariana Grande ali no caso é a Luísa Sonza aqui no Brasil. A personagem da Jennifer Lawrence, ela representa aquelas pessoas que no começo da pandemia tentaram chamar a atenção da população e acabaram sendo acusadas de causar pânico na população, que no caso a personagem da Jennifer, ela vai na televisão, ela diz, vai todo mundo morrer por causa do cometa e tal. E isso aconteceu lá na China de fato, gente, de pessoas irem na televisão, começarem a falar sobre o Covid, dizer que tinha potencial pandêmico, e o governo da China foi lá e puniu essas pessoas, e tem pessoas presas até hoje por terem feito isso. E aqui no Brasil ela faz a analogia perfeita com o ministro de saúde que estava em exercício quando a pandemia chegou aqui, que foi o Mandetta no caso. E eu lembro muito bem que ele ia contra o que o governo Bolsonaro estava falando. Ele ia lá, abria as suas próprias entrevistas e começava a orientar o povo, mesmo com o governo não concordando com o que ele estava falando. Que ele falava de distanciamento social, de usar máscara e tal. E o governo foi lá e tirou ele do cargo, então ele foi punido por tentar alertar a população, por tentar ajudar. Então Mandetta, no caso aí, é a personagem da Jennifer Lawrence. E já que a gente tá falando sobre a personagem da Jennifer Lawrence, eu vou falar também sobre o que a trajetória dela representa, assim, em analogia com o que aconteceu na pandemia. Bom, a gente vê ali que a personagem da Jennifer, ela é meio sozinha, meio afastada da família, e ela vai ali e engata um namoro pra tentar não morrer sozinha. Então isso representa as pessoas que meio que acordaram para a vida durante a pandemia, que foram atrás de fazer alguma coisa nova, foram tentar fazer alguma coisa na sua vida. E vamos falar sobre o personagem mais polêmico, né?
que no caso é a presidente ali no filme, que ela foi feita como uma crítica direta ao Trump, né? Mas vocês sabem que o nosso presidente, o Bolsonaro, ele é fã do Trump, então eles agiram de maneira muito semelhante. Então quando a gente assiste o filme, apesar de ser uma crítica pro Trump, a gente lembra muito do Bolsonaro. Como eu já citei, no início do filme a gente vê a personagem ignorando a pandemia, assim como o Bolsonaro fez, que achava que ia ser só uma gripezinha e tal. E ali no decorrer do filme, a gente vê a personagem mudando de ideia e resolvendo fazer alguma coisa a respeito do cometa. Isso faz uma analogia perfeita ao auxílio emergencial, que foi uma coisa feita não pela pandemia e tal, foi uma coisa feita para melhorar a imagem do presidente, assim como a personagem faz, que ela tava com uma imagem ali super suja durante a situação, então ela tenta melhorar a situação dela, tentando desviar o cometa, assim como o Bolsonaro fez aqui no Brasil, que foi lançando o auxílio emergencial. E é muito importante a gente pontuar que o auxílio emergencial é uma invenção da oposição do governo, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro e vamos lembrar isso na próxima eleição. Outro momento da presidente do filme que lembra muito o Bolsonaro aqui no Brasil é quando ela começa a fazer aqueles comícios com um monte de gente, um monte de apoiadores, e ela fica falando: não olhe para cima, vamos viver um dia de cada vez, vamos olhar para frente. Isso lembra muito o Bolsonaro quando ele fazia aquelas lives deles na internet, né, dizendo pro povo continuar trabalhando, continuar seguindo a vida, que ia tudo se resolver. Faz a analogia perfeita ali. No filme a gente também vê que a presidente tem um filho ali, e esse filho lembra muito os filhos do nosso presidente aqui, né? Que parecem que governam junto com ele. E a gente vê no filme o personagem do Jonah Hill, que é o filho da presidente no caso, ali tendo muita influência no governo, tomando decisões. Então faz uma analogia perfeita com os filhos do presidente aqui na vida real no Brasil. No filme a gente tem um empresário ali que tem muita influência no governo, porque foi um dos maiores doadores. Tem uma cena que o personagem fala: não, ele tem entrada VIP aqui, para onde ele quiser ele pode ir. Esse personagem a gente vê a trajetória dele, ele tentando explorar o cometa, né? Que no caso seria aqui o dono da Havan, né? Que durante a pandemia queria manter as lojas abertas, mesmo com o caos acontecendo, ele queria continuar com as lojas abertas. Então faz essa analogia do cara tentando tirar lucro da situação, como assim o dono da Havan fez, né? No meio do filme eles tentam enviar uma nave lá pro cometa para desviar o cometa, e eles escolhem um piloto para ir nessa missão, que eles dizem: não, o cara tem que representar o governo. Aí essa é uma analogia perfeita aos ministros de saúde, que foram um atrás do outro entrando ali, cada um, o governo tentando meter um ministro da saúde ali para falar o que o governo queria que a população escutasse. Então ali o piloto da nave, no caso, seriam esses ministros que foram entrando e foram caindo um por um, né, que não aguentaram a pressão do cargo, mas o piloto da nave, no caso, é o ministro ali que aceitou participar do governo, que aceitou falar o que o governo queria naquele momento. Ali a gente também tem dois apresentadores de televisão que ficam ali tentando noticiar sobre o cometa da forma mínima possível, tentando fazer descaso com a situação, brincando e tal. Então faz uma analogia perfeita com o SBT e com a Record, que no início da pandemia principalmente não quiseram noticiar da forma correta o que estava ocorrendo. E sobre a personagem ali, a personagem loura, eu acho que a analogia mais próxima ali seria a Patrícia Abravanel, que tem um vídeo maravilhoso aqui no YouTube, que a mulher estavam fazendo entrevista na rua e a mulher diz: fora Bolsonaro, não sei o que lá, genocida. E a Patrícia Abravanel parece estar muito incomodada com aquilo ali. Então ela lembra muito a personagem ali do filme. Bom, o movimento Não Olhe para Cima e o movimento Olhe para Cima lembra muito o medo da vacina, né? Que quando a vacina surgiu, muita gente não queria tomar, tinha essas dúvidas, enquanto o outro lado ficava fazendo campanha para tomar vacina. Então o movimento Não Olhe para Cima e Olhe para Cima faz a analogia perfeita sobre isso, sobre a campanha de tomar vacina e a campanha anti-vacina que ocorreu tanto no Brasil como no mundo todo. Também tem uma cena muito interessante ali, que é o público do Não Olhe para Cima,
que eles começam a olhar para cima e dizer, nossa, eles estão mentindo pra gente, que representa muito essa parte da população que quando viu que a vacina estava dando certo, foi lá tomar a vacina também. E vamos falar aqui sobre a cena final, né? Que muita gente não entende o que de fato essa cena quis passar, que é ali os personagens principais todos reunidos, né? Conversando, tentando aproveitar o tempo que resta entre eles. Então, aquela cena ali representa muito as famílias se reunindo e aniversários durante a pandemia, que a gente sabe que muita família fez isso, por mais que soubesse dos riscos, foi lá se reunir para conversar, para aproveitar o tempo, porque a gente não sabia quem ia viver, quem não ia viver. Então, aquela cena ali representa muito isso. E o fato do cometa atingir a Terra e destruir todo mundo, e todo mundo morrer, no caso, representa assim que o Covid veio, que levou muita gente e todo mundo foi atingido, gente. Não adianta, todo mundo conhece alguém que morreu. E nesse momento aqui eu quero dizer meus pêsames para quem estiver assistindo esse vídeo, que estiver achando que é um vídeo político. Não é, gente, é apenas um vídeo que está retratando os fatos que aconteceu. Eu estou fazendo uma analogia aqui com o que aconteceu no Brasil. Então eu queria dizer que a cena final ela representa isso, gente. Que as pessoas tentando se reunir ali, tentando se aproveitar ao máximo enquanto o Covid não atinge ele, enquanto o meteoro não atinge eles. E ali o meteoro atingindo eles significam que, de um jeito ou de outro, a pandemia acabou atingindo todo mundo. Então é isso, gente. Eu fiz aqui essa analogia do filme com a realidade que aconteceu aqui no Brasil. Se vocês gostaram, curte aí, comenta, compartilha. E se vocês não gostaram, paciência e até a próxima.